Em 1970, quando ocorreu o assassinato da menina sem nome, o Recife lidava com as consequências de acontecimentos da década de 60. A população mais pobre vivia em condições precárias, castigada pela grande enchente de 1965. Durante a visita da Rainha Elizabeth, em 1968, a pobreza ficou por trás dos tapumes colocados pelas ruas da cidade. E ela está onde? Onde é que se encontra o corpo dela? Perto de um lugar em que o povo estava lutando para morar, a chamada Brasília Teimosa. Quer dizer, é o povo pobre que está teimando a viver, mas está sendo massacrado. Então, todos esses simbolismos se juntam com esse momento histórico que a população vive. Meu interesse em relação à Menina Sem Nome, ela surgiu antes mesmo de eu estudar história, né? A minha família reside no bairro do Pina há muitos anos, há muitas décadas. Então, como essa história habitou o imaginário social da cidade do Recife, do estado de Pernambuco, no bairro do Pina ainda mais, isso era mais incidente. E entre minha família não foi diferente. Então eu cresci com essa história. Primeiro que foi lá na década de 70, numa década que tudo aconteceu no Recife. Foi a Cheia, Tapacurá, a história da perna cabeluda, um monte de coisas aconteceram do universo fantástico no Recife, apagões e mais apagões. E até hoje a história da Menina Sem Nome ela é lembrada. Né? Então assim, é quase enraizada no coração da cidade. Na política, o Brasil vivia o auge da ditadura militar e tinha como presidente Emílio Médici. Vigorava no país o AI-5, conhecido como o mais duro do regime, que restringia as liberdades individuais. O que acontece no Recife, nos anos 60 e 70, eu penso que é um momento de crise dentro da cidade. A cidade está vivendo uma crise internamente depois do que aconteceu em 64, quando nós tivemos o governador expulso do palácio, né? O prefeito da cidade também. Né? E a partir de então, Pernambuco e o Brasil, mas no nosso caso específico, Pernambuco e a cidade do Recife, começam a ser governados não tanto pela vontade do povo, mas pela vontade do que está acontecendo no Palácio do Planalto e nas casernas. Então esse é o ambiente que domina, é o ambiente da ditadura. Vale ressaltar que os anos de 1970 corresponderam ao período mais duro da repressão militar, onde eram comuns assassinatos que terminavam em identidade desconhecida da vítima. A população assumiu essa dor que essa menina sofreu naquela noite, o dia 23 de junho, enquanto estava todo mundo nas festas juninas, em grande parte, e ela estava sofrendo, né? E aí a população, acho que tomou essa dor dessa menina para si, nesse contexto que a cidade estava sofrendo. Até hoje, pouco se descobriu sobre a menina. Onde morava, se tinha família, qual sua classe social. As informações se limitavam ao laudo do IML. No seu estômago havia restos de alimentos ainda não digeridos, farinha de mandioca, feijão, verduras e alimento em conserva. Olha, eu acho que foi uma criança de... Talvez, como as crianças de hoje, muitas não têm família,
né? Não tem uma atenção, não tem um carinho, não tem uma coisa, não tem uma criação, uma educação, às vezes por falta de oportunidade, né, de um país que talvez não seja a oportunidade da educação, e que entrou numa situação de risco, né, e que aconteceu tudo isso que aconteceu, e que a gente não sabe nem se essa situação de risco já teria acontecido com os pais, um assassinato, uma coisa, e não sabe nem se essa criança teria uma ligação além dos pais, né? A gente que tem uma casa, uma família, uma coisa, a gente tem a história de gerações e tudo, mas a pessoa que vive na rua, quem é meu ancestral, né? Quem é meu avô, meu tataravô? Com que orgulho eu vou trazer isso se eu estou numa condição de calçada? Se eu estou numa condição de falta de alimentação? Se eu não tenho força nem para entender a minha história que avalia o meu passado? Talvez tenha acontecido isso, né? E talvez a fé das pessoas tenham levado a alcançar êxitos. Entretanto, quando você olha em perspectiva, você encontra um enterro de uma criança que não teve o corpo reclamado. Inclusive, antes do enterro, ele ficou 2 horas exposto no IML para que as pessoas pudessem, em última hora, reconhecer, né, conhecidos ou família. E ainda assim, até o último minuto, ninguém quis essa menina, por assim dizer, né? Ninguém tomou posse do corpo, nem daquela história, nem falou nada sobre ela. Então a morte da menina sem nome é uma morte de mais um pobre, coisa sem grande importância, né? E de repente parece que a coisa toma uma certa importância porque vai para os jornais. O que me parece é que a polícia da época, a polícia da ditadura militar, queria a todo custo entregar uma resposta à população. Como é que a polícia da cidade do Recife, numa época dessa, não consegue prender um assassinato de uma criança, e não se sabe nem o nome da criança. A criança é algo intocável, que não pode sofrer na mentalidade do mundo moderno que inventou a infância, né? E se essa menina foi desse jeito, como é que vai ficar o governador do estado? Né? Como é que fica a própria governo federal, que não tem ligação direta, mas o pessoal vai dizer, mas isso acontece por causa do governo. A criança não tem proteção, a polícia não garante a segurança, então que pelo menos ela garanta a solução do caso. O caso, ele vai além disso daí, porque foi motivo de investigação e que essa investigação deixa muito a desejar, né? Porque os métodos que a polícia tinha à época também, em função da tecnologia, por não ser o mesmo que a gente tem hoje, fica sempre uma dúvida, né? Quem foi de fato o agressor?